Olá, bem-vindos a mais uma viagem pelo maravilhoso mundo do direito comercial. Hoje, neste nosso monólogo, vamos conversar sobre o trespasse do estabelecimento comercial. Começo com uma definição. O que é um trespasse? É qualquer negócio jurídico pelo qual se transfere definitivamente e inter vivos a propriedade de uma empresa ou de um estabelecimento comercial, conceitos que aqui podemos utilizar em sinónimo. Neste contrato temos duas pessoas, aquele que é o alienante, que é o trespassante, e o adquirente, que é o trespassar. Uma primeira nota, ainda à guisa de introdução. Sendo certo que maioritariamente o trespasse se efetua através de um contrato de compra e venda, não se exige que assim seja. Ou seja, esta transferência de propriedade poderá ser operacionalizada por um outro qualquer contrato, como a doação, como a troca, a entrada em espécie para uma sociedade comercial, venda judicial, ou seja, qualquer outro contrato translativo da propriedade. Uma primeira nota. Entendo que o contrato de trespasse é atípico. E aqui não estou propriamente acompanhado pela doutrina. A maior parte dos meus colegas comercialistas tende a dizer que o trespasse está regulado no artigo 1112 do Código Civil. Com data vénia, não é esta a minha posição. Eu acho que o artigo 1112 se limita, como decorre da epígrafe do seu artigo, a regular uma única especificidade no contrato de trespasse. Ou seja, quando o trespasse versa sobre um estabelecimento comercial que está localizado num imóvel arrendado. Sendo que o artigo 1112 se limita a regular a transmissão da posição contratual no contrato de arrendamento do arrendatário em caso de trespasse. Dispondo o quê? Se eu quero trespassar um estabelecimento, e não vamos confundir o trespasse de um estabelecimento comercial com a transmissão da propriedade do imóvel em que está o estabelecimento comercial. Neste segundo caso é um contrato de compra e venda de imóveis, decorre sem mais. O que está aqui em causa é alguém que arrendou um imóvel para nele exercer uma atividade comercial que posteriormente vai trespassar, transmitir o seu direito de propriedade sobre aquele estabelecimento, sobre aquela empresa. E o que é que nos diz o artigo 1112? Diz-nos que nestes casos é permitida a transmissão da posição de arrendatário sem necessidade da autorização do senhorio. Ou seja, eu, inquilino, posso transmitir esta minha posição contratual, caso o faça no âmbito do contrato de espaço do estabelecimento comercial, sem que o senhorio se possa opor. Estamos perante uma exceção àquilo que é uma regra do direito civil e comercial português, que é o facto dos contratos serem interpartes. E aqui permite-se que eu transmita a minha parte no contrato a um terceiro. Daí o cuidado do legislador em dizer, atenção, desde logo, não há trespasse, não se considera que é um contrato de trespasse, quando a transmissão não seja acompanhada de transferência em conjunto das instalações, utensílios, mercadorias e outros elementos que integram o estabelecimento, ou quando eu passo a exercer uma atividade diferente. Por outro lado, ciente da posição de desvantagem em que coloca aquele senhorio, que se vê na situação inelutável de lhe ser imposto o inquilino, nos casos de trespasse por compra e venda ou de ação em cumprimento, sempre que o contrato de arrendamento nada diga em sinal contrário,
o senhorio vai ter direito de preferência. É isso que resulta do artigo 1112. Então, e se eu não dei ao senhorio o direito de exercer o seu direito de preferência, passa a redundância? Neste caso, o senhorio pode interpor uma ação de preferência. Por outro lado, cumulativamente ao direito de exercer preferência, o senhorio tem ainda o direito que lhe seja comunicado de espaço. Dito de outra forma, o trespassário está vinculado, no prazo de 15 dias, que decorre do 1038 do Código Civil, em comunicar ao senhorio a cedência do gozo do imóvel. Caso o não faça, ou o senhorio não reconheça que existiu esta transmissão, é possível o senhorio resolver o contrato de arrendamento. Caracteres do trespasse. Como vos disse, entende que o trespasse é um contrato atípico. Apenas partes do trespasse, como por exemplo o que acontece ao contrato de arrendamento, é que está regulado na lei. O segundo objeto do trespasse é o estabelecimento comercial. Não é o imóvel, é a organização, é a atividade, é a empresa, se quiser. Pelo contrato de espaço, o que é que se transmite? A propriedade do estabelecimento comercial. No que concerne ao senhorio, tem os dois direitos que atrás mencionei. Última nota para a questão formal. O contrato de trespasse tem uma forma exigida por lei, uma forma especial, que é a forma escrita. Agora, existindo um contrato de trespasse, pergunta-se qual o âmbito de entrega? O que é transmitido? E há três níveis, se quiserem. O âmbito natural de entrega, o âmbito máximo e o âmbito mínimo. No âmbito natural de entrega é tudo aquilo que ex silêncio é transmitido. Ou seja, que não necessita de uma declaração negocial específica das partes para ser transmitido. Temos depois o âmbito máximo de entrega, que além dos elementos que estão no âmbito natural de entrega, engloba ainda aqueles que exigem uma declaração negocial expressa nesse sentido. Por exemplo, nada obsta que quando eu despaço um estabelecimento, também transmita a propriedade do imóvel em que está esse estabelecimento. Mas se o fizer, tem que existir uma declaração negocial expressa exatamente para que esse imóvel se possa transmitir. Finalmente, o âmbito mínimo. É aquele que o legislador, quando regulou a transmissão do contrato de arrendamento, diz sem aqueles elementos que caracterizam o estabelecimento, não se considera trespasse. São, portanto, ou como cabem no âmbito mínimo, aqueles elementos que são essenciais para que a transmissão seja válida. Então, mas o que é que se transmite quando há um trespasse? E aqui é um problema. E há um problema que no direito positivo português não há uma regra de princípio da continuidade da empresa que opere opostos. Pelo que aplicamos a regra do 424 do Código Civil. Qualquer das partes tem a faculdade de transmitir a terceira sua posição contratual, desde que o outro contraente, antes ou depois do contrato, consinta nessa transmissão. Ou seja, se eu quero transmitir um determinado direito que decorre de um contrato, esta transmissão só é válida ou nos casos previstos na lei ou quando a contraparte consente nessa transmissão. Por isso importa aqui distinguir o que é que se transmite porque a lei o diz, por efeito da lei no caso de espaço,
E aqui dou um conjunto de exemplos, desde direitos de prédio industrial, o contrato de arrendamento que já falamos, os contratos de trabalho, a posição do locatário financeiro, o know-how, os contratos de seguro, e aqueles outros que só se transmitem quando existe um acordo com a contraparte. E não nos iludamos. A exceção são aqueles direitos que se transmitem automaticamente. A regra é que, para que eu transmita os contratos afetos à empresa ou ao estabelecimento comercial, é necessário consentimento da outra parte. E é aqui que se insere a questão sempre debatida e sempre discutida da transmissão das dívidas. E a regra encontramos-la no artigo 595. Só há transmissão de dívidas quando há um contrato entre antigo e novo devedor ratificado pelo credor. Ou se eu negociar diretamente com o credor. Agora, se o credor não consentir nessa transmissão, não há transmissão de dívidas. É isso que resulta, como bem sublinha, do nosso ordenamento jurídico, que contrasta com o que acontece no Brasil, na Alemanha, na Itália ou na Suíça, em que existe esta possibilidade. Depois só uma nota final sobre também as particularidades do contrato de trabalho. Se a regra é que os contratos de trabalho se transmitem automaticamente, vamos perceber que atualmente o trabalhador tem, em determinadas circunstâncias, previstas no artigo 286A do Código do Trabalho, a possibilidade de se opor a essa transmissão. Meus caros, e era isto que eu queria hoje comunicar convosco. Até um próximo monólogo. Até lá, que sejam estupidamente felizes. Muito obrigado.